Hoje. Boa noite ao presidente Mirim, o vice-presidente. Declaro aberta a reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação. Peço ao secretário, o senhor Frederico Nery Andrade Ribeiro, que proceda à leitura da ata de reunião anterior. Boa noite a todos. Hoje tem uma pasta incrementada aqui. Ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, finanças, saúde e educação, realizada nos termos do artigo 113 e seguintes do Regimento Interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jairo Corrêa da Silva, às 18h30 do dia 25 de fevereiro de 2019, estando presente o assessor jurídico e o contador da Câmara Municipal, Leonardo Geraldo Cura e Geraldo Luiz de Deus, respectivamente os seguintes vereadores: Cleia Maria da Silva, Edilon Aparecido Martins, Everaldo Eurípides Campos, Frederico Nery Andrade Ribeiro, Itagina Ribeiro Vilas Boas, Jonas Ferreira Lemos, José Adolar Ferreira, Luciano Haroldo Ribeiro Alves e Maicon Donizete dos Santos Xavier. A priori foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a discussão do projeto de lei 002 de 2019, que institui a gratificação mensal para os membros efetivos das comissões de licitações, pareceristas e de pregoeiros do Poder Executivo e da outras providências. Conforme discutido na semana anterior, o projeto apresentava uma irregularidade e o assessor jurídico mencionou que até o momento não foi apresentado nenhum substitutivo. Diante disso, ficou definido que entre os vereadores a retirada do projeto de pauta e envio de ofício ao Executivo para alteração do projeto. Seguidamente, passou-se a discussão em conjunto das emendas 01 e 023 de 2019, apresentadas ao projeto de lei 005 de 2019, que cria e organiza a Procuradoria-Geral do Município, dispõe sobre a carreira de advogado assistencialista municipal e dá outras providências. As emendas foram consideradas aptas para a votação. A posteriori, passou-se a discussão dos requerimentos 02, 3, 4, 6 de 2019, de autoria da vereadora Cleia Maria da Silva, e 05 de 2019, de autoria do vereador Luciano. Os vereadores autores dos requerimentos explicaram os objetivos dos mesmos. Dando continuidade à pauta, passou-se a discussão sobre a abertura da caixa de sugestões referente à Resolução 147 de 2018, que cria o programa Caixa de Sugestões no âmbito do Legislativo Municipal e dá outras providências. O assessor jurídico explicou que na resolução não consta se a caixa de sugestões vai ser aberta durante a sessão e se as sugestões vão ser lidas. Solicitou que os vereadores definissem como vai ser o procedimento mais adequado. Os vereadores decidiram que as sugestões seriam apenas enviadas ao Poder Executivo em forma de indicação a cada 15 dias, conforme já consta na resolução. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de reuniões, 25 de fevereiro de 2019. Passo a ata em votação. A favor. Vereadores, passaremos à discussão do projeto de lei 002/2019, que institui a gratificação mensal para os membros efetivos das comissões de licitações, pareceristas e pregoeiros do Poder Executivo e da outras providências. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto aqui é aquele que a gente tinha discutido anteriormente, né? E eu destaquei que, no meu entendimento, não é aconselhável o pagamento de gratificação para membro de cargo comissionado, né? E eu tinha explicado os motivos. Inclusive, é do meu conhecimento que o município de Campos Altos já responde a alguns processos judiciais por causa desse tema específico, né? É um tema controverso, presidente, apesar de você não achar... Por exemplo, se você procurar na Constituição, não está lá proibindo expressamente. Mas isso aí o Tribunal de Contas já manifestou em algumas ocasiões que não vê isso com bons olhos. O Ministério Público também não concorda com esse tipo de remuneração, fazendo a ressalva do servidor efetivo que esse não tem problema, nesse caso desse projeto aqui, né? A minha posição é que deveria se evitar o pagamento de gratificação. O ideal seria que, já que o município já dispõe do dinheiro para poder pagar, porque, na verdade, está concedendo um acréscimo na remuneração desse profissional. Então, aumenta o vencimento base, que aí não vai ter esse tipo de problema, né? O servidor efetivo não tem problema nenhum, mas esses dois cargos eu acho que não é aconselhável. Na minha visão, não deveria
o município não deveria adotar esse tipo de remuneração, não. Já tivemos problemas com isso, inclusive tem processo em tramitação aqui na nossa comarca, onde o Ministério Público questiona o pagamento dessas verbas. Então, eu mantenho o que eu falei na outra reunião. Passo a palavra aos vereadores. Boa noite a todos. Conversamos até com o presidente há poucos minutos atrás. Hoje eu conversei com o doutor André e foi sugerido a gente fizesse uma reunião antes das reuniões de comissões na segunda-feira que vem, para entender, né, a posição de cada um, conversar, dialogar e ver se a gente chegou a uma conclusão, um desfecho para esse projeto das gratificações dos membros da licitação e também para o projeto da Procuradoria. Aí, se todo mundo tiver acordo, semana que vem, segunda, 6 da tarde, a gente faz a reunião. Estão de acordo, senhores? Então, o projeto, outra vez, vai ser retirado de pausa, doutor. Bem? Certo. O projeto de lei 005/2019, que é o projeto de reajuste dos advogados, também será retirado de pauta. Colocou na pauta devido a sexta-feira ter fechado mais cedo, mas a pedido também do prefeito foi retirado de novo de pauta. Senhores vereadores, passaremos a discussão dos projetos de lei 007/2019, que dispõe sobre a recomposição anual dos subsídios e agentes políticos da Câmara Municipal de Campos Altos. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto aqui, já pode falar vou falar dos dois aqui, porque é uma Tanto ele como o 02/2019, que é do vencimento dos servidores da Câmara também. Isso. O percentual do reajuste está dando 3,434, 3,43% aproximadamente. Isso é o quê? O INPC acumulado de janeiro a dezembro do ano passado. Isso aqui é só o aumento legal, é o mesmo aumento que deu para o salário mínimo. Então, teve um aumento aí do INPC, só que o índice é o INPC, né? 3,43, é o mesmo percentual que concede para o servidor, concede para o vereador também, sem nenhuma diferença. Isso aí está previsto na Constituição, né, que fala no artigo 37, inciso 10, que anualmente o poder público deve dar essa recomposição, e é uma recomposição que sempre é motivo de muito questionamento no âmbito do Executivo, se bem que o Executivo nos últimos 2 anos mandou esse projeto, não falhou nenhuma vez. Né? Isso aqui é só a inflação mesmo, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Passo a palavra aos vereadores. Senhores vereadores, passaremos a discussão do requerimento 07/2019 de minha autoria. Esse requerimento é a respeito de uma viatura que a Polícia Militar ganhou do CONCEP e tem mais uns ajustes a fazer em relação à viatura para ela estar rodando. Que seria os valores da grade anterior da cadeia, que se chama, do giroflex, do rádio amador e de outros empecilhos, que é o valor de R$ 12.900. Eu estou mandando esse requerimento ao prefeito porque o dinheiro que a gente retornou no final do ano passado e está no orçamento, né, doutor, foi destinado à segurança pública. Então, nada mais do que o prefeito fazer a aquisição desse valor de 12.900, que eu acho que é um valor expressivo para o município, para resolver o impasse dessa viatura nova. Outra coisa, se o prefeito, doutor, às vezes acha que o valor está excedendo o limite do orçamento, nós vamos fazer o seguinte, doutor. A gente nessa casa vai mudar
A lei orgânica é para pagar esse valor, viu? A gente, com os vereadores, a gente pagar esse valor, a gente muda a lei orgânica, depois volta a ser do que é, para a gente conseguir esse dinheiro aí para eles. Eu estava explicando com o Verinho o seguinte, porque nós colocamos na lei orgânica, tem um artigo que impede a Câmara de devolver dinheiro para a Prefeitura, a não ser no final do ano, né? A gente já teve muito problema, o Verinho falou, não, se for o caso, a gente até altera, faz a devolução, depois volta de novo. Só que eu falei com o Verinho, falei assim, eu acho que não é possível que precise de uma trabalheira dessa, porque esse valor aí, se a gente for analisar, em vista do orçamento do município, tem que ter uma disponibilidade de caixa dela, não é possível. Um orçamento de 52 milhões, se nós não conseguir achar. A gente precisava, às vezes, mandar um requerimento, ver quanto que tem de dinheiro na conta. Já foi? Está no prazo? Está no prazo. Seu requerimento? Foi aquele que foi votado na outra semana do que pediu o balanço financeiro. A gente vai mandar esse requerimento, eu quero que, se puder todos aprovarem, para a gente ver o respaldo dele em relação a essa viatura. A viatura já foi compra, está parada esperando só a regularização dessas... Talvez a gente consulta a contabilidade também, tem alguma forma de diminuir esse valor aí sem mexer na lei orgânica? Sei lá, vamos tentar também. Isso, vamos esperar a resposta do requerimento. Viu? Para a gente, se não tiver jeito, não tiver forma nenhuma, a gente vai mexer sim. Viu, doutor? Porque a gente focou, era para comprar uma máquina para rural, né, uma patrol, e desviamos o foco para a segurança pública. Não é possível que vai ter que fazer uma forma dessa para pagar 12 mil reais. Entendeu? Já ganhou a viatura, o CONCEP deu, né, os valores lá. Tá? Em relação a isso, a gente tem que aguardar um desfecho também da questão do vídeo monitoramento, né, que foi a indicação do orçamento impositivo. Até no sábado chegou a falar na rádio que estaria definindo essa situação ainda no mês de março. Tem que esse caso tem que terminar, porque esse vem desde 2017, da mesma forma. A gente precisa falar com o prefeito, definir isso também, porque a segurança pública está no calendário 2019 para o nosso município. Então, vamos pegar firme com o prefeito. Vereadores, eu quero chamar aqui o vice-presidente, que ele solicitou a palavra por alguns minutos, vice-prefeito, por alguns minutos, para usar a tribuna. Até o assunto não tem aqui em pauta não, vice-prefeito, viu? Mas o senhor seja bem-vindo. O senhor tem os minutos aí necessários, também cedo, para o senhor fazer a explanação. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, aos ouvintes, a plateia que está aí. Boa noite a todos. Bom, eu estou aqui como cidadão do bairro Oswaldo Araújo, que deve ter mais ou menos mais de 2 anos que a gente sofre lá com o tal de apagão. A luz, no mínimo, 1, 2 vezes por semana, a luz cai, depois volta numa fase, e está queimando muito aparelho do pessoal. Então, a reclamação, acho que alguns de vocês já devem ter recebido essas reclamações. Então, a gente queria, a pedido dos moradores do bairro, que essa Câmara, através do presidente, fizesse um convite ao engenheiro da CEMIG para ele explicar por quê. Porque há 2 anos atrás, eles disseram para a gente que o transformador estava pequeno, era muita carga, talvez até depois o menino ali possa explicar sobre isso. Então, e realmente, não é só nosso bairro.
na cidade em geral está tendo problema muito de apagar. E é interessante que quando é por algum motivo que eles vão mexer na rede, eles avisam. E esses apagão não, ele vem sem esperar e brincadeira, geralmente é final de semana, sexta, sábado, domingo. E nós costuma ficar 2 até 3 horas sem luz. E quando volta, é igual eu digo, vem numa fase só, apaga, acende e está queimando os aparelhos. O César da padaria, muitos conhecem ele, pode até conversar com ele. O que está acontecendo? Ele tem vezes tem que ficar horas e horas lá sem dormir, esperando para ver o que vai acontecer com a luz. Porque se ele deixar desligado, ele perde a mercadoria. Se ele deixar ligado, queima os aparelhos dele. Então, ele diz que está tendo um problema grave. E a gente gostaria, então, contamos com vocês, mas que realmente faça isso, porque o bairro lá realmente é mais de 2 anos que está tendo esse problema. Então, que vocês acudissem a gente, né? Estou pedindo pelos moradores. É só, agradeço. Senhor Jair, assim, na semana do Carnaval parece que teve um transformador lá com problema, né? Acho que o transformador não aguentou a carga e explodiu na semana do Carnaval, se não me engano. E tem ocorrido bem ali para nós também, na Santa Terezinha, onde eu moro, pega um pouco também, com a fase só, né? Mas a gente tem que rever isso mesmo. Agora eu vou passar a palavra ao chefe da CEMIG, que é o vereador Luciano Haroldo Ribeiro, que manifesta sobre ela. Boa noite, senhor presidente. Essa reunião aqui está sendo transmitida, gravada, tá? Aí, se vocês quiserem, ao que acabar a reunião, eu passar, porque eu não sou autorizado a falar publicamente desses problemas, mas eu tenho todas as respostas dele. Se quiser encerrar a reunião e fazer uma reunião informal, eu passo para vocês e você pode passar para os seus vizinhos. Presidente, a conta vem todo mês certinha e quase direto aumentando. Então a gente está sentindo assim que a CEMIG não está dando aquele retorno para a gente que é cliente. Porque se tivesse uma concorrência, eu te garanto que isso não acontecia. Com a palavra o presidente vereador Dilon Aparecido Martins. Obrigado, presidente. Vice-prefeito Jair Fernandes, esse caso, essa demanda, você falou 2 anos, mas tem mais de 4 anos que essa demanda lá no Zuca Franco está passando essa dificuldade. Eu fazia o trabalho da prefeitura na parte da iluminação, e na época nós tínhamos mandado um ofício para a CEMIG para trocar o transformador, porque o transformador de lá é pequeno e a população está crescendo e não está aguentando a carga para a demanda da população. Então o transformador é pequeno, e na época que eu fazia esse trabalho, eu tinha mandado um ofício na central da CEMIG, e eles tinham falado que ia trocar o transformador para suportar a energia da população. Porque naquela época que eu fazia o trabalho, era muita reclamação, muito pique. Às vezes era até a semana inteira, pique de energia faltava. Então esse caso aí é um caso que a gente tem de olhar sim, né? Porque você falou uma coisa certa. Final do mês a energia vem. Não vem descontada, 3 horas que está faltando, 2 horas. É um caso de todos, vereador legislativo, olhar esse caso com carinho, porque a população lá já tem mais de 4 anos que está sofrendo nessa falta de energia lá. Eu tenho acompanhado por perto. E eu gostaria também de ver com o Luciano depois, aonde os moradores recorrem para não ficar com prejuízo. Esse aí, Jair, até eu posso te falar assim. A CEMIG, como prestador de serviço público, ela tem que manter um padrão de serviço eficiente, de qualidade. E como isso está sendo descumprido, a Câmara pode fazer uma representação ao Ministério Público para entrar com ação civil pública para exigir a CEMIG explicações, né, a respeito da prestação do serviço, e se descumprir, multar a empresa ou até o presidente da empresa, a multa pessoal. A mesma coisa que pode acontecer com a prefeitura quando descumpre uma determinação judicial.
Nesse caso, a gente pode contar contigo para poder fazer um levantamento disso aí, porque Vamos só colher as informações, ver como é que está a situação, porque às vezes a gente pensa que está de uma forma, está de outra, mas assim que a gente chegar a uma conclusão, e nós temos dados para isso, temos, né, pessoas para nos ajudar, a gente pode sim formular uma representação, não só lá para o bairro, né, Oswaldo Araújo, mas outros bairros também onde estejam havendo problema. E ali no Campos Altinho, eu acredito que não está tendo tanto, né, Tagina? Tem? Tá. A cidade inteira. Então, realmente, eu não reparei, mas a gente pode fazer essa representação. Pode deixar que é um compromisso meu aí. Essa te causa. agradeço. A gente vai fazer essa apuração, Jair Fernandes, e colher as informações, como o vereador falou, e procurar os meios legais para estar notificando a CEMIG. Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, senhor. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião.